Fala galera, tudo bem? Último dia do ano, último vídeo do ano aqui no canal também. E dá pra gente fazer um catadão, né? Dar uma geral nas 4 principais ligas da Europa. Então aí vamos dar uma passada em como estão as classificações, as surpresas, os destaques até aqui do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, do Campeonato Italiano, do Campeonato Alemão. E o espaço tá aberto para você aqui embaixo, então se inscreva aí se você não se inscreveu, é o último pedido do ano. Clica aí, ativa o sininho da notificação e deixa um comentário para você quais são as previsões, as expectativas, as surpresas até aqui, as decepções até aqui. E por quê, né? Porque a virada do ano acaba sendo um momento de fazer um recorte um pouco diferente nesse ano de 2020, que foi completamente diferente, até por conta, ou principalmente por conta da pandemia, o calendário do futebol também modificado. Então a gente não tá tão próximo assim de um meio da temporada, como geralmente costuma ser tratado a virada do ano. Não, os campeonatos ainda estão um pouco antes, o que é normal, né? Já que a temporada passada foi empurrada para frente, enfim, tudo diante de tudo que aconteceu, todo mundo já tá cansado de saber o impacto disso no calendário do futebol mundial, não só europeu, não só das principais ligas, vale para tudo quanto é canto. Mas vamos então falar um pouco desses destaques, até pegando como gancho para começar, o derby, né? Teve jogo, teve clássico nesse dia 31 de dezembro, clássico entre Real Sociedad e Atlético Bilbao e Real Sociedad, porque na verdade foi em Bilbao e não em San Sebastián, com a vitória importante da Real Sociedad, a jogada que teve o Miquel Merino, para mim um dos destaques dessa Real Sociedad, iniciando, fazendo o lançamento pro Oyarzabal, cruzar pro Porto, e a vitória da Real Sociedad no clássico, importante vitória, até como uma resposta depois das 6 rodadas seguidas sem vitória no Campeonato Espanhol. Então a Real Sociedad não chega a se aproximar exatamente, mas ela pelo menos volta a vencer, que era algo importante para um time que começou tão bem a temporada. Então a gente já pode começar pelo Campeonato Espanhol, né? Já pegando esse derby, esse clássico, como ponto de partida, até para olhar para a classificação do Campeonato Espanhol e enxergar o Atlético de Madrid líder com 2 pontos de vantagem e 2 jogos a menos em relação ao vice-líder, que é o Real Madrid. É muito relevante o aproveitamento do Atlético de Madrid nessa temporada até aqui. Não só o aproveitamento, né? Se a gente for falar dos 35 pontos conquistados em 14 rodadas, 11 vitórias, 2 empates e 1 derrota, só perdeu para o Real Madrid, e 2 jogos a menos em relação ao Real Madrid com 2 pontos de vantagem, ou seja, pode ampliar essa vantagem para até 8 pontos o Atlético. É uma vantagem considerável de um time que tomou 5 gols em 14 jogos. Então, é muito importante olhar para o que tem sido o aproveitamento desse Atlético de Madrid. Convincente o tempo todo, empolgante o tempo todo? Não. Mas não tem sido uma temporada disso, e quantas vezes eu falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, sobre diversos campeonatos, né? Sobre como esse calendário apertado, jogos colados uns nos outros, tiram tempo de treinamento, tiram tempo de preparação, o impacto disso costuma ser um produto pior, um futebol pior, e a gente viu isso em boa parte dessa primeira parte de temporada, se a gente conseguir separar aí, se é que dá para chamar de primeira parte, a gente ainda não chegou na metade, mas dá para fazer esse recorte da virada do ano. Então é um campeonato espanhol que tem um Atlético de Madrid com um aproveitamento muito bom, com formações diferentes, jogando com 3 zagueiros, tendo o Carrasco como um dos grandes destaques fazendo a ala, cheguei a gravar vídeo sobre ele, tendo o Llorente podendo ser esse meio campista à direita que infiltra para tentar atacar espaços que ele descobriu ao longo de 2020 como um atacante que foi em determinado momento depois da volta da parada da pandemia, o Suárez tendo impacto, o João Félix fazendo uma boa temporada também, né? Então o Koke numa outra função, sendo esse jogador que inicia a saída de bola e a distribuição à frente do trio de zaga, o crescimento do Mário Hermoso jogando como esse zagueiro pela esquerda no trio de zaga, alguns dos tópicos que a gente pode falar, o ressurgimento do Lemar, tudo isso é importante quando a gente olha para o Atlético de Madrid na temporada, até aqui é líder, o Real Madrid que vem na sequência segue sem convencer, mas teve Modric jogando muito bem nessa temporada até aqui, então acho que é o grande ponto. Ele já tinha terminado bem a temporada passada também, mas Modric, Kroos, Benzema são algumas garantias dentro de um time que segue deixando muitas dúvidas. O Barcelona, então, mais para trás ainda dentro da classificação, um ano que seria delicado por transição e tudo, troca de técnico, dúvidas sobre o futuro do Messi, isso vai voltar à tona agora, porque em janeiro eu gravei isso no último vídeo até aqui, os vários jogadores de peso que ficam livres no mercado, porque já podem assinar pré-contrato, porque os contratos se encerram no meio do ano, e o Messi é um deles. Então isso vai virar notícia com muita frequência. Mas enfim, tem um bloco bem interessante de clubes ali, nesse bloco onde está o Barcelona, inclusive, mas se você vê o crescimento do Celta depois da chegada do Koundé, também é bastante relevante, e acho que dá para tratar dessa forma, dando uma enorme resumida, até para o vídeo não ficar tão grande, na questão do Campeonato Espanhol. Vamos para o Campeonato Alemão, então?
No campeonato alemão, o Bayern é líder, e aí muita gente vai falar, nenhuma surpresa. Mas o Bayern foi recuperar a liderança na última rodada do ano, né? E foi no confronto direto com o Bayer Leverkusen, que fez um ótimo primeiro tempo de partida. O campeonato alemão já tinha parado antes, né? Por conta da parada aí de Natal também. Então o campeonato alemão tem os 4 primeiros colocados com apenas uma derrota cada. E o Borussia Dortmund não está entre esses 4, e aí já tem um tópico para a gente prestar atenção. Como vai ser o Borussia Dortmund pós-demissão do Lucien Favre? Qual vai ser o impacto disso na sequência da temporada da equipe? Dentro desses 4 primeiros, o Bayer Leverkusen é uma surpresa pela regularidade, pelo aproveitamento. Ao mesmo tempo, a gente vai olhar para o Bayern e vai enxergar um Bayern de Munique, no caso. Um Bayern que não conseguiu manter aquele nível avassalador da primeira metade do ano, o que é normal também, porque tinha sido uma arrancada impressionante com o comando do Hansi Flick, com problemas também, né, desde a saída do Thiago, depois a lesão do Kimmich. Então são obstáculos que o Bayern tem também, e o Bayer Leverkusen virou um possível adversário, além do Leipzig, que é, para mim, ainda o principal candidato a tentar incomodar a vida do Bayern, dependendo também da situação do Borussia Dortmund. E quem completa esse grupo dos 4 primeiros com só uma derrota é o Wolfsburg. E aí tem uma surpresa relevante também, né? É bom lembrar que o início do trabalho do Glasner no Wolfsburg também tinha tido até uma longa invencibilidade, então não chega a ser uma novidade o Wolfsburg começar bem a temporada. Dessa vez foi até um começo de muitos empates, então ele nem tá exatamente no mesmo bloco ali de Bayern, de Bayer Leverkusen, de Leipzig, mas é um Wolfsburg que consegue se colocar nesse bloco. Só uma derrota, e foi justamente para o Bayern, né? E foi na última semana de campeonato alemão no ano, que foi na penúltima rodada do ano no campeonato, quando o Wolfsburg perde a invencibilidade, mas vem empatando muito também. Então o Borussia Dortmund fora desse primeiro bloquinho. O Bayern tendo o Bayer Leverkusen como um possível candidato, uma possível pedra no sapato. Esses são alguns pontos para observar. E olhando lá para baixo, o Schalke, né? O Schalke fez um ano horroroso de 2020. Então o Schalke termina o ano sem ganhar nenhum jogo aí nessa temporada, nesse recorte até aqui do campeonato. É algo muito grave, o risco de rebaixamento é enorme, e o Schalke é um clube para a gente prestar atenção nesse início de 2021 para ver se vai ter reação. Já trocou comando, já trocou técnico e tudo, mas por enquanto sem reação. Saindo do campeonato alemão, indo para o campeonato italiano. No campeonato italiano, também uma surpresa, por que não? O Milan, líder, o Milan único invicto dentro das 4 principais ligas europeias, né? Quem diria que o Milan estaria tão bem, tão vivo dentro da disputa por título? Com o Ibra impressionante, com o Çalhanoğlu muito bem, com outros jogadores que ressurgiram, como o próprio Kessié, por que não? Com o Theo Hernandes bem há muito tempo, e com o Stefano Pioli, que deu a volta por cima e fez um ótimo ano de 2020, porque já tinha terminado bem o campeonato na volta da parada da pandemia, e começa com tudo também dentro desse recorte do segundo semestre. Então o Milan líder é uma surpresa, porque não era onde se imaginava o Milan para essa temporada. O Milan poderia brigar para voltar à Champions? Sim, isso era algo esperado. Agora, liderar o campeonato de forma invicta, isso está além das expectativas por enquanto. E o curioso é que a Inter terminou o ano até mais próxima do Milan, colada no Milan, na segunda posição, mas uma Inter aos trancos e barrancos, né? Uma Inter longe de convencer ou de agradar, apesar de ter encorpado o elenco para ter maiores ambições. E a grande ambição é quebrar a hegemonia da Juventus. E a Juventus, e aí a gente olha um pouquinho mais para baixo, tropeçando muito. É verdade que a invencibilidade só foi cair no finalzinho do ano, mas caiu de forma contundente para a Fiorentina, mas o trabalho do Pirlo também não engrenou ainda. As ideias estão muito claras, mas a execução encontra problemas, rodada sim, rodada também. Então é uma Juventus que deixa pontos pelo caminho, que acabou perdendo os pontos que tinha conquistado pela partida adiada diante do Napoli, né? Então o jogo vai acontecer, o que é relevante porque vira um confronto direto também, porque o Napoli também está nesse bloquinho dos que querem se aproximar da parte de cima, com alguns bons jogos nessa primeira parte da temporada. Acho que o principal deles foi a goleada sobre a Atalanta, que é outro assunto importante, porque a Atalanta tem um grande problema para resolver em janeiro. O futuro do Papu Gomes vai ficar, vai sair, provavelmente vai sair, mas para onde vai? O contrato dele não acaba agora, ele não tá naquele grupo dos jogadores que podem assinar pré-contrato. Então vai ter que acontecer alguma negociação. A relação com o Gasperini aparentemente já foi para o espaço. Então é um ponto para a gente observar também, diante dessas incertezas de uma Atalanta que oscila mais do que o esperado.
Roma e Sassuolo ali na parte de cima, o Sassuolo em especial. É muito legal de ver o Sassuolo bem na classificação, porque o tipo de futebol já agradava há algum tempo e dessa vez se mantendo na parte de cima por bastante tempo. Também é um tópico para a gente prestar atenção nesse campeonato italiano ainda muito aberto com um líder invicto e que não é a Juventus, é o Milan. Então é uma surpresa. E para a gente fechar essa passada pelas 4 principais ligas europeias, a Premier League, o campeonato inglês, que tem o Liverpool na liderança e curiosamente, surpreendentemente, apesar de tudo, o Manchester United 3 pontos atrás com um jogo a menos, ou seja, em pontos perdidos está empatado com o Liverpool, o que é uma grande surpresa se a gente for olhar, até porque foi a sensação do trabalho do Solskjaer em vários momentos ao longo desse início de temporada. Porque na temporada passada tinha terminado bem, tinha conseguido uma boa arrancada, bom desempenho, o impacto do Bruno Fernandes foi espetacular, foi um dos grandes jogadores da Inglaterra em 2020, sem dúvida alguma no futebol inglês, o impacto que ele teve. E o United, mesmo sem convencer, mesmo sem engrenar, mesmo sem passar confiança, tá ali, é o clube mais próximo do Liverpool nesse momento. A grande surpresa, na verdade, da Premier League para mim é o Aston Villa. O Aston Villa tinha material humano para mais na temporada passada, com um treinador que já tinha conseguido extrair bastante em outros momentos, que foi o Dean Smith, não conseguiu corresponder na temporada passada e na atual conseguiu resultados relevantes, por exemplo, a goleada sobre o Liverpool e um aproveitamento muito bom. No mínimo para conseguir somar pontos para não correr nenhum risco na parte de baixo da tabela, que era o principal objetivo para a temporada. Então tá tudo muito embolado, tem um bloco muito grande de clubes mais próximos. Você tem o Manchester City com aproveitamento abaixo do esperado para essa altura do campeonato. Você tem o Chelsea que investiu muito, mas ainda não engrenou, ainda não conseguiu ter a regularidade, acho que também era algo até relativamente esperado. Então é uma Premier League até aqui de muita oscilação, de pouco ótimo nível de desempenho. O Tottenham teve períodos bons, chegou a liderar o campeonato, tem Harry Kane e Son, uma dupla fantástica, e um Mourinho que conseguiu encaixar esse estilo de contra-ataques, de formas diferentes de contra-atacar, teve um impacto muito positivo, por exemplo, da contratação do Højbjerg, um dos nomes do Tottenham na temporada até aqui. Então sim, dá pra gente ir extraindo, por exemplo. O início da temporada do Everton foi excelente com o James Rodrigues voando. Depois já não foi o caso. O Everton caiu de desempenho, mas termina 2020 com uma sequência de resultados positivos. E claro, a gente precisa falar também sobre o problema da pandemia no futebol inglês, que voltou a ser uma realidade. É uma realidade para todo mundo, mas os campeonatos tentam meio que ignorar isso. E a Premier League terminou o ano precisando adiar jogos por conta disso, por causa de surtos em diferentes clubes. Então não é algo que você possa simplesmente ignorar. Não é na sociedade, embora não pareça, né? A gente olha para os lados e vê como se já tivesse tudo acabado, tivesse tudo bem, mas no futebol, que está inserido na sociedade, também não dá para ignorar esse problema. E a Premier League vai ter esse problema para lidar, embora a gente saiba que a Inglaterra já está vacinando, então vamos ver quanto tempo... por quanto tempo isso vai ser um problema ainda na Premier League. Eu estou falando especificamente do âmbito esportivo, do âmbito do futebol. Mas enfim, olhando para a parte de baixo da tabela, acho que tem... uma grande notícia, que é o Sheffield United não conseguindo repetir o ótimo desempenho da temporada passada, quando foi a surpresa, quando surpreendeu muito, aliás, né, porque subiu como grande candidato a ser lanterna, a ser rebaixado, conseguiu competir na parte de cima, e aí no ano seguinte não é algo inédito, é até relativamente comum que surpresas, grandes surpresas entre os times que sobem, que conseguem surpreender na primeira temporada, acabem caindo na temporada seguinte, e pode ser a realidade do Sheffield United. E ainda em relação à parte de baixo da tabela, embora tenha conseguido ganhar um fôlego nessa reta final de 2020, o Arsenal, né? Um grande destaque negativo da temporada da Premier League até aqui. Enfim, não vou citar todos os clubes, porque senão daria para fazer um vídeo falando sobre cada um dos clubes de cada uma das ligas, mas é só para dar essa passada mais geral no cenário dos campeonatos. Acho que são 4 campeonatos hoje bastante abertos. O Liverpool é sim um forte candidato ao título por ser o atual campeão, por ter uma vantagem ainda que nesse momento ela nem seja existente do ponto de vista de pontos perdidos para o Manchester United, mas porque parece ser um time que tende a tropeçar menos, embora tenha tropeçado no finalzinho nesse último jogo de 2020 também. Na Espanha, o Atlético parece sim um real candidato ao título num ano em que Barcelona e Real Madrid estão muito distantes de um nível minimamente convincente. Vamos ver se o Atlético vai manter regularidade para isso, vamos ver se a Real Sociedad vai conseguir entrar na briga, se o Sevilla vai conseguir entrar na briga, tem jogos a menos também. Enfim, pode ser um campeonato bem atípico na Espanha. Na Itália,
é real a possibilidade de uma quebra da hegemonia da Juventus. Ou a Juventus vai conseguir uma arrancada nesse início de 2021? Será que o Milan vai manter o fôlego para ser campeão? Seria uma enorme surpresa. Será que a Inter vai recuperar um melhor futebol que ainda não apareceu na atual temporada, mas que tem jogadores que fazem a diferença, principalmente o Lukaku? São outras perguntas. Na Alemanha, vai ser mantido o roteiro esperado de um título do Bayern? Ou será que o Leipzig vai conseguir competir até o fim? Por quanto tempo será que o Bayer Leverkusen vai ter um aproveitamento capaz de manter a equipe ali? Porque futebol agradável a gente já viu em outras temporadas, mas geralmente a regularidade ou a falta de impedia até que fosse um candidato confiável para uma vaga na Champions. Nesse momento está brigando pelo título alemão. Enfim, são perguntas, vocês fiquem à vontade aí para responder. O vídeo já está até maior do que eu esperava para esse último vídeo do ano, que era para dar uma passada nas 4 principais ligas, pegando como gancho o jogo do dia 31 de dezembro. Não foi o único do Campeonato Espanhol, mas o principal jogo, o Derby Basco. Conta aí com os comentários, a curtida, a inscrição. Um abraço para todo mundo, até a próxima.